Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale. Gente, hoje a gente vai ver o capítulo 3 do livro 2 de vocês de artes, tá? Então, o título desse capítulo é Qualquer texto pode ser representado. Página 384. Enquanto vocês abrem o livro de vocês, pegam o lápis, a caneta, a borracha e o caderno para fazer alguma anotação, certo? No decorrer da nossa aula. Importante que você saiba que tudo que a gente vai falar aqui hoje, nesse capítulo, nessa aula, tem o livro de vocês, exceto algumas informações adicionais que eu sempre trago, tá bom? Então vamos lá, página 384 a 393. Érica, o que é que vai ter? O que é que a gente vai ver nesse capítulo de hoje? Gente, a gente vai abordar a adaptação do texto teatral, características do texto teatral, características da adaptação, radionovelas e radioteatro e, por fim, as telenovelas que todo mundo conhece. Tá bom? Érica, a gente vai se aprofundar nesses itens, nesses aspectos? Não, gente. A gente vai falar do texto teatral como um todo e como ele, né, se estrutura e como ele foi utilizado nessas diferentes versões, que são as radionovela, radioteatro. Beleza? E as telenovelas também, logicamente. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá para nossa viagem de hoje. Me acompanhe, vem comigo. Certo? Gente, primeira coisa que a gente precisa saber o que é um texto, né? Um texto teatral. O texto teatral, gente, é um texto adaptado especialmente para ser encenado, né? Vamos lá. Mas, Érica, como assim? Todo texto não é feito para ser encenado, não? Vamos lá, para as diferentes versões. A gente tem a versão teatral, que é a versão base, né? Então, quando um autor ele cria um texto, ele cria nos moldes ou para ser encenado pelo teatro, no teatro, por atores de teatro, é, criado totalmente para ser encenado, né, na estrutura teatral e pode ser também criado para outros diferentes meios, por exemplo, para o cinema, para a novela, para o rádio, beleza? Então, a adaptação, qualquer texto pode ser adaptado para o teatro, Érica? Sim, qualquer texto pode ser adaptado para o teatro, tá bom? Então, vamos começar sabendo que o texto teatral, ele é um texto adaptado especialmente para ser encenado, tá? E as partes do texto teatral são texto principal, né? E o texto secundário. O texto principal, pessoal, ele contém o diálogo dos personagens, né? Então, é tudo que os personagens falam. E o texto secundário traz aí as instruções sobre o cenário, local de posicionamento dos atores, o que é que contém em determinadas cenas, se tem uma cadeira, se tem o ator vai ficar deitado, se ele vai ficar em pé, se ele vai correr, certo? Se ele vai subir uma montanha, certo? Então, o texto secundário ele traz todas essas informações também, beleza? Então, o texto principal, o diálogo dos personagens, são os personagens que estão ali contando a história, certo? E o texto secundário, que são as instruções sobre o que vai acontecer naquela cena, o que está ali contendo aquele ambiente, aquela cena. Beleza? Então, o texto teatral, eu separei aí para vocês o trecho da peça A Capital Federal, de Arthur Azevedo, tá bom? Que tem no livro de vocês, tá? Então, gente, vamos só perceber algumas características importantes aqui do texto teatral. Percebam, quando o escritor ele vai escrever uma peça teatral, é diferente de um conto, ele é diferente da estrutura de um romance, certo? Então, ele é diferente de uma carta. Então, a estrutura do texto teatral é mais ou menos assim, certo? Então, temos aqui o título, temos aqui o histórico, né, que é representada pela primeira vez, que é uma peça muito antiga, certo? Do Arthur de Azevedo. E a gente tem essa divisão. Observem aqui, ó, a gente tem o quadro 1, a gente tem toda a descrição aqui da cena, certo? O que é que estava acontecendo ali, tá bom?
Então, a gente tem, para quê? Para a gente saber, para a pessoa que está assistindo saber, até mesmo para a pessoa que está lendo. Ó. Quadro 1. Suntuoso vestíbulo do grande hotel da capital federal, escadaria do fundo. Ao levantar o pano, a cena está cheia de hóspedes de ambos os sexos, com malas nas mãos e criados que vão e vêm. O gerente do hotel anda daqui para ali na sua faina. Perceberam? Então, o criador dessa adaptação, ele diz o que é que está se passando. Então, ele direciona a cena, beleza? Então, a gente tem cena 1, o gerente, um inglês, uma senhora, um fazendeiro e um hóspede. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo os personagens, ele está apontando os personagens que vão fazer parte dessa cena, certo? Então, a gente tem aqui, ó, coro e coplas, certo? Os hóspedes. Aí aqui está dizendo aqui, de esperar estamos fartos. Quer dizer, nós queremos descansar. Quer dizer, quem diz isso daqui, essa fala, são os hóspedes, certo? Então aqui, ó, ele já está direcionando aqui na descrição da cena, beleza? Então, assim, ó, sem demora aos nossos quartos, faz favor de nos mandar. Os criados, de esperar estamos fartos, precisamos descansar. Um hotel com tantos quartos, o topete faz suar. Um hóspede, um banho eu quero. Um inglês, oh, mim quer comer. Uma senhora, um quarto espero. Um fazendeiro, estou com fome. O gerente, um pouquinho de paciência. Servidos todos vão ser, enfim. Perceberam uma estrutura? Então, para o criador do texto teatral, ele precisa ter todo esse cuidado. Ele precisa descrever o ambiente que vai se passar a cena. Ele precisa dizer quem são os personagens que vão estar presentes naquela cena. E ele precisa apontar, né, as falas desses personagens que fazem parte de toda a obra. Beleza, gente? Ok, então a estrutura do texto teatral é essa, tá? Então, se eu pedir para vocês escreverem um ensaio de um texto teatral, então vocês já sabem mais ou menos como é que é a estrutura desse texto que eu estou pedindo, tá? Que porventura eu iria pedir, né? Quem sabe? Vamos lá? Então a gente tem aqui características do texto teatral. A gente tem elementos básicos da narrativa, fatos, personagens, tempos, lugar, diálogos entre os personagens ou as personagens. Rubricas que indicam que o personagem deve falar, além de informação sobre o cenário. A gente viu isso também no trecho certo? Lá do começo. Então, o texto dividido em partes. Pode ser dividido em atos, quando a peça é longa. Ato 1, ato 2, ato 3, certo? Então, a peça, lembrando, a peça não pode ser muito longa, gente, tá bom? Então, porque ela é ao vivo, ela é representada ali com os atores ali em cena, tá? A presença de um conflito. O que é um conflito? Que permite o desenrolar da história até a sua resolução. Quer dizer, é um ponto-chave. É em torno daquilo que a peça ela se desenvolve, certo? Que os personagens também se desenvolvem. Beleza? Ok? Então a gente tem aí as características da adaptação. O que é a adaptação? É o ato de adaptar algo, neste caso, a sua necessidade do autor. A época, né? Digamos, a gente teve, vamos citar aqui, se eu quisesse adaptar a obra da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mal para os dias atuais, eu iria trazer uma linguagem diferente, certo? Então, eu iria colocar uma linguagem mais moderna. Eu não sei se vocês leram ou assistiram. Todo mundo conhece a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Então, assim, a gente teve a história clássica, a gente teve muitos filmes e desenhos animados, né? A gente teve várias versões. E a gente teve recentemente, há uns anos atrás, um filme muito interessante que é baseado na história da Chapeuzinho Vermelho, que é o quê? A Garota da Capa Vermelha, certo? Então, é uma adaptação, tá? Para o cinema de um texto que é muito antigo. Então, essa é uma história que ela pode ser adaptada. Eu estou dando esse exemplo para vocês perceberem aí que a gente pode adaptar qualquer tipo de texto, para qualquer o que a gente quiser, certo? Na verdade. Então, o que é que muda? Especialmente a linguagem, foi isso que eu acabei de falar,
certo? Eu posso trazer uma história muito antiga que era contada de um jeito muito peculiar, muito diferente, né? Que era trazer elementos da época, que era muito antiga, né, lá atrás, certo? Eu posso trazer para os dias atuais, só que eu vou ter que adaptar a linguagem. E aí, o que é que influencia essa mudança? A necessidade de perpetuação das obras e mudanças sociais, né? Então, quando o autor ele pensa em recriar e fazer uma refilmagem, fazer uma releitura, né, de determinado texto, é claro que ele vai estudar a história, a época em que esse texto primeiro ele foi escrito, e aí ele vai fazer essa transformação para os dias atuais. Ok? Beleza? Então, vamos lá. A gente tem aí adaptações famosas, como eu citei uma do da Chapeuzinho Vermelho. A gente tem a Bela e a Fera, né? A Bela e a Fera, ela foi uma história de amor que teve como base uma fábula, né? Publicada pela primeira vez por Gabrielle Suzanne Barbault de Villeneuve, abreviada, reescrita e republicada. Ó, ela foi publicada a primeira vez na versão da fábula, foi publicada a primeira vez em 1740, certo? E ela foi reescrita em 1756 por Jean-Marie Le Prince de Beaumont e posteriormente por Andrew Lang em 1889. Então foram apenas as primeiras históricas adaptações da história que surgiu que teve como base uma fábula, certo? Então eu trouxe aqui para vocês de uma série lá dos anos 80, tá? Que trazia a história, contava a história da Bela e a Fera, moderna, certo? A gente tem aqui uma versão da Disney e aqui a gente tem outro filme também, já é um filme aqui mais atual, certo? Então, é um exemplo de como esse texto, que era uma fábula, teve como base uma fábula, ele foi transportado para o teatro, com certeza tem versões da Bela e a Fera no teatro, tem versões musicais da Broadway também, certo? E aí ele foi trazido para o cinema, né? Foi trazido para os quadrinhos, para os desenhos animados e foi trazido também em forma de filmes, certo? Ok? Então a gente tem agora para vocês as radionovelas, as novelas e o radioteatro. Gente, radionovelas. As características das radionovelas. Novelas criadas para o ambiente de rádio, exibidas ao vivo e em capítulos. Aí vocês já imaginaram que nem sempre existe o TV, né? Então a gente sabe que antes da TV vir até nós, a gente tinha um rádio. Então o rádio que existe até hoje, ainda bem, né? Ele trazia essa coisa do lúdico, essa coisa do imaginário muito forte. O que é que os artistas faziam? Eles encenavam as peças, eles liam as peças e eles falavam através do rádio. Então, as pessoas que estavam em casa, elas escutavam e acompanhavam a história, certo? Então, tinha um dia da semana lá, que tinha uma novela, a novela podia ter 5, 10 capítulos, né? Então, eram novelas que eram produzidas a partir de textos criados para aquele ambiente, né? Então a gente tem aqui a primeira radionovela brasileira, o nome era Em Busca da Felicidade, de Gilberto Martins, tá? De 1941. A gente tem aqui uma foto de como é, pra vocês perceberem aqui como é que eram feitas, né? As radionovelas. Ó, percebam, a gente tinha umas pessoas afastadas umas das outras, cada uma lendo, né, em frente ao microfone, tá? E aí eram feitas as narrativas, eram desenroladas as histórias e contadas para o público que estava em casa escutando, certo? Então, a gente tem o radioteatro, características, leituras feitas ao vivo e com recursos sonoros que cativavam os ouvintes. Érica, mas o radioteatro não é a mesma coisa das radionovelas? Gente, os radioteatro eram ambientes diferentes, leituras feitas ao vivo e com recursos sonoros que cativavam os ouvintes, né? Então, o radioteatro ele tinha mais, por exemplo, eles iam ensinar uma peça de teatro, era num dia só, certo? Diferente da radionovela, que ela tinha vários capítulos, certo? Então, é basicamente isso. Vamos lá para frente. A gente tem aí
as telenovelas e as novelas que continuam, ou novelas que continuam até hoje, né? A gente tem a representação aqui da primeira telenovela, né? Que eram diferentes das radionovelas do rádio teatro, certo? Que é o quê? No formato de gravação, permite aos atores maior margem de erro durante as filmagens e a busca e abusa dos recursos de efeitos visuais, certo? Então, o que é que acontecia? Já naquela época, na TV Tupi, a extinta TV Tupi, que foi a pioneira, né, das telenovelas, eles trouxeram, junto com o advento da TV, que chegava no Brasil, certo? Então, puxa vida, imagina aí, uma coisa totalmente diferente. Aqueles espectadores que estavam acostumados a escutar histórias, né, que se passavam no rádio, que a pessoa imaginando, agora ia poder ver. Você tem ideia, deve ter sido um máximo, né? Na época que as telenovelas começaram a aparecer, certo? Então, assim, geralmente as características, elas têm personagens que escondem identidade, existem assassinatos, protagonistas perseguidos injustamente, triângulos amorosos e vinganças. Apesar, se vocês estiverem acompanhando alguma novela hoje em dia, a gente tem algumas novelas rápidas que estão mais adaptadas para o público da faixa etária de vocês, né? A gente tem a própria Malhação, que é uma espécie de novela, né? Mas e ela contém esses elementos também, certo? Então, existem personagens que escondem identidade, né? Protagonistas que são perseguidos, certo? Triângulos amorosos, vinganças, né? Então, a gente pode reconhecer essas características até nos dias de hoje, nas novelas que a gente vê na TV nos dias de hoje. Beleza, pessoal? Ok, então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Sobre, para vocês entenderem um pouco mais como é que funciona a adaptação do texto teatral e a gente falou um pouco também das novelas, radionovela, rádio teatro, tá? Érica, é importante isso? Muito importante. Gente, mas não impede e não desabilita a necessidade de vocês lerem com atenção esse capítulo, tá certo? Então, acessem o portal Avassai, verifiquem a agenda Edu diariamente e acompanhem as lives. Muito importante vocês participarem para a gente trocar ideias a respeito desse capítulo. Beleza? Então, fiquem bem. A gente se vê muito em breve e estudem, continuem estudando e acompanhando as atualizações, tá? Tchau, tchau, pessoal.